Bom, gente, boa noite a todos aí. Obrigado aí pela presença no nosso anfiteatro virtual aqui, ó. Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao bloco de tumores e nós vamos estudar assim três assuntos especiais dentro de tumores, né? Nós vamos começar com um estudo da região celular. Depois nós vamos ver duas aulazinhas menores só de são muito peculiares de lesões na região da pineal e de tumores ventriculares. Bom, a respeito desta primeira aula de lesões da região celular, eu recomendo a todos que assistam também a aula que tem lá no canal do Papo Neuro, da Nina, que falando sobre a abordagem dos adenomas hipofisários especificamente. Então, as aulas sobre esse assunto especificamente, essas aulas se complementam. Na verdade, o que eu vou falar inicialmente é algo mais básico, mais genérico, e a Nina dá um enfoque especial nos aspectos cirúrgicos, sobretudo das lesões hipofisárias. Tá? Recomendo a todos que assistam lá também. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa conversa de hoje aqui sobre lesões da região celular. Muito bem. O som está direitinho aí, Bebeto? O som está legal? O som está perfeito. Então tá bom. Então vamos lá. Então, gente, lesões expansivas na região celular e paracelular. Então, nós vamos iniciar essa aula relembrando um pouco da anatomia hipofisária da região celular e a correlação dessa anatomia com as imagens de tomografia e de ressonância magnética. Nesse desenho aqui, nós estamos vendo a hipófise. Aqui, nesse caso, ela é representada mais como se fosse uma lesão ovalada, uma estrutura ovalada, perdão, mas, na verdade, a hipófise ela não tem bem esse aspecto ovalado. Ela, nas imagens, é melhor que a gente tenha uma ideia dela como se fosse uma abóbora moranga. Os cortes coronais da hipófise fazem com que ela apareça de forma mais retangular, como se fosse um tijolinho, ao invés de uma azeitona, um formato de azeitona. Então, na região central celular está a hipófise e ela é ladeada pelos seios cavernosos. Os seios cavernosos, tanto na fase sem contraste quanto pós-contraste, muitas vezes eles são difíceis de serem diferenciados do próprio parênquima hipofisário. Tá? Então, eles ficam ladeando e a interface entre o fim do parênquima hipofisário e o início do seio cavernoso, às vezes, é um pouquinho difícil. Tá? Então, essas imagens aqui demonstram os seios cavernosos, né? Lembrando esse detalhe aí, sobretudo para os mais novos, né? Que o seio cavernoso tem esse nome por esse aspecto aqui cheio de compartimentos que relembra o corpo cavernoso peniano. Então, daí esse termo é da similaridade com a anatomia do corpo cavernoso peniano. E dentro do seio cavernoso passam estruturas vasculares, aqui como principalmente a carótida interna, e passam estruturas nervosas. Esses nervos cranianos, que estão na margem aqui do seio cavernoso, eles, apesar de serem considerados como no interior do seio cavernoso, eles, na verdade, estão na parede. O único nervo que está literalmente dentro do seio cavernoso, ou seja, está circundado por sangue, é o sexto nervo, o nervo abducente. Os demais nervos, tanto o terceiro, o quarto, como parte do quinto nervo, eles estão, na verdade, na parede dos seios cavernosos. Muito bem. Mas a carótida aqui, nesse desenho representado de uma forma mais modesta, ela ocupa uma região bem grande aqui no interior do seio cavernoso. E esse segmento cavernoso da carótida, como nós vimos lá
lá na anatomia da própria carótida, ela é importante de ser reconhecido, uma vez que aneurismas dessa região aqui têm um prognóstico melhor do que aneurismas que estão no espaço subaracnoide. Tá? Muito bem. Então, um detalhe interessante, nós vamos ver a utilização na prática clínica deste detalhe anatômico aqui, é que existe uma comunicação por debaixo da hipófise e sobre o assoalho selar entre os seios cavernosos, que é chamado de seio intercavernoso. Eventualmente, algumas lesões podem passar de um seio cavernoso para outro, aqui por baixo da hipófise. Nós vamos ver um caso aqui mais adiante. A imagem representativa aqui do assoalho selar, que seria esse platô do esfenoide, né, margeado anteriormente pela clinoide anterior, posteriormente pela clinoide posterior, e as duas observadas no plano sagital têm essa forma de célula. E no interior aqui, ó, do corpo do esfenoide abrem-se essas cavidades aéreas, seio esfenoidal. Tá? Muitas das vezes eles têm um septo, e nós vamos ver mais adiante aqui a região da hipófise juntinho a esse septo intraesfenoidal, eventualmente pode causar artefatos que podem simular uma lesão hipofisária, um microadenoma especificamente. Então, essa região aqui que está hiperdimensionada no desenho, ela merece essa consideração por esse detalhe. Na prática clínica, eventualmente, a gente pode se deparar com uma areazinha de uma pseudo-hipocaptação projetada na hipófise, fazendo parecer um microadenoma, exatamente sobre esse septo intraesfenoidal. Tá? Então, nas imagens que nós estamos vendo aqui de ressonância magnética, nós temos também aqui as imagens da cisterna supracelular. Né? O quiasma óptico aqui em cima e aqui a haste hipofisária, fazendo a comunicação do hipotálamo. O hipotálamo é essa região do diencéfalo que contorna inferiormente o terceiro ventrículo. Então, o diencéfalo são essas estruturas aqui, ó, que estão ao redor do terceiro ventrículo, lateralmente os tálamos, embaixo o hipotálamo, e aí lá atrás vai ter o epitálamo, onde tem a pineal como a principal estrutura dessa região epitalâmica. Tá? Observe então aqui, ó, nas imagens de ressonância magnética, eu vejo as imagens da hipófise, eu não consigo ver aqui nesse plano aqui os septos intraesfenoidal e aqui lateralmente os seios cavernosos. As carótidas internas, aqui aparecendo com flovoide toda pretinha, elas são muito exuberantes, elas dominam essa anatomia dos seios cavernosos. Então, a imagem da hipófise cortada no plano coronal tem esse aspecto aqui em tijolinho, a haste hipofisária, e aqui, ó, na região central, ou um pouco mais superior da cisterna supracelular, o quiasma óptico, as estruturas ópticas. À frente é um X, né? Um X cuja haste hipofisária está na frente do X. Então, anteriormente tem os dois nervos ópticos, eles se cruzam no quiasma e posteriormente são os tratos ópticos. Tá? Observe então aqui na ponderação T2, terceiro ventrículo, quiasma óptico, a haste hipofisária, a hipófise com esse formato aqui de um tijolinho, né, retangular, e os seios cavernosos aqui, ó, de um lado e de outro. Essa série aqui embaixo representa o estudo dinâmico. A irrigação da hipófise ela é feita através de um sistema portal. É dado esse nome de sistema portal a todo sistema de irrigação que ele capilariza duas vezes. Então, existe um sistema venoso no fígado, um sistema portal venoso no fígado e um sistema portal hipofisário. A diferença é que no fígado é um sistema venoso e aqui na hipófise é um sistema arterial. Então, a irrigação vem pelo hipotálamo, ele se capilariza no hipotálamo, depois volta a se concentrar de novo em artérias maiores que trafegam pelo quiasma, pela haste hipofisária, e a partir de artérias maiores na haste hipofisária,
elas se abrem de novo e se capilarizam de novo e irrigam o parênquima hipofisário. Então, a irrigação da hipófise, ela vem pela região central, ela vem pela região, principalmente isso. Existem outros ramos, mas não cabe aqui discutir isso, mas principalmente a irrigação hipofisária, ela é dada através da haste hipofisária a partir desse sistema portal, hipotálamo hipofisário. Se capilariza uma vez no hipotálamo, se junta em ganha artérias maiores, desce para a hipófise e se capilariza novamente para irrigar todo o parênquima hepático. Então, no estudo dinâmico, a irrigação hipofisária ela começa pela região central. Observem aqui, ó, nessa primeira imagem aqui mais lateral, embaixo aqui à direita do vídeo de vocês, tem a hipófise sem contraste, mas o paciente já foi o início da injeção. Por enquanto ainda está lá no braço, circulando pelo tórax, o contraste está subindo. Quando começa a chegar, observem que a haste hipofisária aparece branquinha e a região central da hipófise também já começa a aparecer branquinha. E à medida que vão se passando os segundos, a hipófise gradualmente vai ficando cada vez mais homogênea, até chegar ao ponto de alguns segundos, 25, 30 segundos, a hipófise já está completamente homogênea. Os seios cavernosos vão também se enchendo pelo meio de contraste nesse mesmo momento em que o parênquima hipofisário já está praticamente todo impregnado. Então, por que a gente chama atenção aqui tanto para esse detalhe anatômico? É justamente porque ele tem uma implicação prática no dia a dia do estudo da região celular. Eventualmente, os microadenomas eles não são percebidos sem o estudo dinâmico. E não é pequena essa taxa, não. De 20% a 30% dos microadenomas, você só consegue percebê-los quando você faz o estudo dinâmico. E no estudo dinâmico, uma das alterações identificadas pela presença do microadenoma é um desvio dessa região de impregnação inicial pelo meio de contraste na central. Quando essa região chamada de tofo, da região central da hipófise, que está mais impregnada inicialmente pelo meio de contraste, eventualmente ela pode aparecer deslocada. Isso dá a ideia da presença de um microadenoma. Isso é para lesão bem pequena e, eventualmente, nós vamos estar diante de uma situação como essa. Se você faz o estudo, não faz o estudo dinâmico, pega a hipófise completamente impregnada, eventualmente esses microadenomas podem ficar completamente mascarados. Tá? Então, isso é importante, não só para o diagnóstico inicial, como eventualmente para controle evolutivo, em que uma lesão vai diminuindo de tamanho e, às vezes, só o efeito que a gente tem ainda no parênquima hipofisário é esse desvio do tofo vascular. Bom, então esse é um detalhe de anatomia que, eventualmente, a gente usa na prática. Tá? Essa imagem sagital também é importantíssima para a gente observar a glândula hipófise e dar uma ideia melhor das subdivisões internas que tem a glândula hipófise. Nas imagens coronal e axial, são difíceis de serem avaliadas essas subdivisões internas da hipófise. Essa região anterior, e maior parte dela, que está superdimensionada aqui nesse desenho, é a adenohipófise. E a região posterior é a neurohipófise. Usualmente, a neurohipófise em T1, na fase não contrastada, ela aparece hiperintensa. A neurohipófise não produz hormônios diretamente. Ela é um armazém aqui de hormônios produzidos no hipotálamo. Então, tanto o ADH quanto a ocitocina, eles são produzidos aqui na região do hipotálamo e eles descem e eles vêm aqui e ficam armazenados na neurohipófise. Em determinadas circunstâncias, pode haver uma depressão desses hormônios aqui e esse hipersinal em T1 aqui, ele desaparece. Isso pode ser quando há, usualmente a alteração clínica é quando há uma liberação excessiva de hormônio antidiurético e é um sinal na ressonância magnética desta síndrome clínica, que é devido a uma alteração hormonal, e esse discreto hipersinal na região posterior da neurohipófise, ele desaparece, tornando a glândula homogênea. É um sinal bastante discreto para se ver, mas ele é descrito. Tá?
A haste hipofisária é a região do hipotálamo aqui, ó, a região que vai se conectar com a haste hipofisária. A região posterior aqui ao hipotálamo, né, o tubo cinéreo, eventualmente tem algumas doenças que acometem essa região aqui, sobretudo o amartoma. Na imagem pós-contraste, a gente observa a glândula homogênea, o formato aqui claro da célula, a clinoide posterior, a clinoide anterior, tudo isso é o seio esfenoidal, aqui o clivos, a haste hipofisária, e essa região aqui superior e posterior ao hipotálamo é a região do tubo cinéreo. Muito bem. Na tomografia, essa anatomia também pode ser vista. A gente consegue fazer também bons estudos pela tomografia computadorizada da região celular. Eventualmente, a gente vai ter que fazer isso. Se o paciente não puder fazer ressonância magnética, nós vamos ter que lançar a mão da tomografia mesmo, como era no passado, quando não tinha ressonância. Então, observe aqui ó, a área celular, com a hipófise central, os seios cavernosos laterais, meio que tudo cinza da mesma maneira aqui. E quando a gente injeta contraste, as coisas ficam mais fáceis. O contraste na carótida já define com precisão a topografia dos seios cavernosos aqui. Tá? A carótida supraclinoideia e aqui a carótida cavernosa de um lado e de outro. Então, nas margens laterais do seio cavernoso estão os nervos lá, o quarto, ramos do quinto e o terceiro nervo, nas margens laterais dos seios cavernosos. Aqui a hipófise, né, com esse formato aqui, um tijolinho, né, o mais retangular, e a haste hipofisária. Notem que a haste hipofisária, diferente aqui, ó, na fase não contrastada, praticamente não dá para se ver nada, não dá para se ver nem a haste hipofisária aqui. Ó. Quando injeta contraste, como o sangue vem pela haste hipofisária, ela aparece primeiro contrastada. E essa região central aqui da hipófise, ela parece mais branquinha do que as regiões laterais. Então, é aquela região do tofo hipofisário. Notem aqui ó, que tem uma bolinha branca. Essa bolinha branca é justamente o ponto onde começa a se espraiar o sangue, né? Contrastado, no caso aqui, ó, vindo da haste hipofisária. Então, esse tofo hipofisário, às vezes desviado, ele pode sinalizar a presença de um microadenoma. Então, está lá a glândula hipófise, gradualmente ela vai se impregnando e ficando igual ao seio cavernoso. Vejam, nessa fase, o contraste já foi meio que lavado aqui, ó, já da carótida, e eu consigo ver melhor aqui, até como se fosse aqui, eventualmente, falhas de enchimento aqui ó, no interior do seio cavernoso, até porque ele não está totalmente cheio e também pela presença dos nervinhos que estão ali dentro. Tá? Aqui a imagem do seio esfenoidal. Se eu colocar em janela óssea, é provável que esses dois biquinhos aqui ó, se liguem por uma linhazinha fina, que é um seio intraesfenoidal. Essa imagem dessas duas pontinhas aqui, uma virada para a outra aqui, provavelmente sinalizam uma linha septal ali no interior do seio esfenoidal. Muito bem. Lembrar que essa região aqui, ó, da hipófise, é essa região celular juntinho aqui, ó, onde tem esse seio, esse septo intraesfenoidal, é uma areazinha que a gente tem que olhar com cuidado, que é a área de armadilha, casca de banana, essa areazinha aqui. Vamos lá. Então tá, voltando para a patologia, né? A hipófise participa aí com esse pedacinho da pizza entre todos os tumores intracranianos no adulto. Vamos começar aqui com o microadenoma hipofisário. O desenho está meio hiperdimensionado, né? Uma lesãozinha tão pequena dando um desvio tão grande da haste hipofisária, mas já dá uma ideia, né? Que o crescimento assimétrico da glândula, uma das coisas é a observação do desvio da haste hipofisária. Então, são os adenomas de até 10 milímetros, são classificados como micro, né? Acima disso é macroadenoma, achado incidental em 10 a 20% das autópsias. Então, isso é um detalhe importante, né? Um número não pequeno, né, de adenomas hipofisários não são funcionantes. Se fosse, eles seriam identificados. Característica principal, a lesão que se impregna pelo meio de contraste menos que o restante da glândula. Então, os microadenomas eles podem ter diversos aspectos. Podem brilhar em T1, não brilhar, ficar preto, ficar cinza, ficar branco em T1, em T2, enfim, a combinação a mais variada possível. Se tiver sangue ou não, isso modifica tudo, mas a forma mais comum da apresentação do microadenoma é que ele
impregna menos do que o restante da glândula. Então, a série mais importante vai ser a pós-contraste, e a tendência é observar o microadenoma como uma lesão hipocaptante no meio da glândula lá. Essa é a maneira mais usual de apresentação. Mas, volto a frisar, qualquer bolinha, de qualquer maneira que ele seja comportamento no interior da hipófise, pode ser um microadenoma. Tem outras possibilidades também, mas pode ser um microadenoma. São difíceis de serem visibilizados na TC, por razões óbvias, né? Isso é falta de resolução espacial, falta de recursos da TC para visualização do microadenoma. Na RM podem ser hipo, iso ou hiperintenso em relação à glândula, seja em T1 ou em T2. 70% a 90% dos casos são identificados em T1, T2 e no T1 após gadolínio. Em 10% a 30% dos casos só são vistos no estudo dinâmico após gadolínio. Isso é um dado, então, para ficarmos bastante atentos que se o paciente apresenta uma alteração hormonal e, consequentemente, uma alteração clínica, as imagens não contrastadas iniciais do exame, onde a gente não identifica, tornam a nossa atenção especial maior ainda para o exame pós-contraste. Tá? Aspectos clínicos, assintomático na maioria dos casos, não funcionantes. Os sintomas vão depender do tipo de hormônio secretado pelo tumor e os prolactinomas são os mais comuns. Então, em mulheres, as alterações mais são irregularidades menstruais e, eventualmente, com muita produção de prolactina, começa a ter secreção mamária. E nos homens, a prolactina induz mais a alterações com relação à libido do que propriamente criar. Eventualmente pode ter uma produção mamária de leite, né? Mas é muito difícil. No mais das vezes, os prolactinomas nos homens eles causam mais alterações na libido. Muito bem. Então, aqui alguns exemplos, né? Uma paciente de 21 anos com hiperprolactinemia. E aqui, ó, a imagem no T1 pós-gadolínio, aparece uma lesão na porção esquerda da glândula, ela só encostando aqui no seio cavernoso, e vejam na ponderação T2, como ela brilha no T2, então hipocaptante na fase pós-contraste e hiperintensa em T2, um aspecto muito típico do microadenoma. Observe aqui, ó, com o tratamento clínico, essa paciente aqui, ó, vem gradualmente evoluindo. Aparece a lesão mais tênue aqui na porção esquerda da glândula e ela claramente diminuindo de tamanho. Um ano depois, diminuindo mais ainda aqui. Aqui no T2 já não aparece mais. Está muito heterogêneo aqui, talvez um hipersinal. Mais difícil aqui, ó. E aqui a glândula praticamente normal, talvez uma bolinha mínima branquinha aqui, ó, e a bolinha preta aqui nessa região lateral esquerda da glândula. Se eu só vejo essa imagem aqui, ó, é possível que eu tivesse dúvidas aqui, até porque apareceu alguma coisa simétrica aqui do outro lado, enfim. Chamaria atenção até esse abaulamento superior da glândula, mas enfim. Nesse caso aqui é uma involução, já vendo um aspecto aqui de controle de tratamento, nesse caso um tratamento clínico. Usualmente, nos microadenomas produtores de hormônio, o tratamento é clínico. Tá? As lesões grandes são cirúrgicas, as lesões pequenas são clínicas e, como vocês podem ver aqui, o resultado usualmente é muito bom. Observe aqui, ó, uma outra paciente, 17 anos, com aumento da prolactina, e aparece uma lesão aqui na região da adenohipófise, uma imagem sagital pós-contraste, adiante da glândula, e isso não é um comportamento assim muito trivial, não, que essa lesão está um pouco meio que quase como se fosse exofítica aqui, ó, entre a adenohipófise e a haste hipofisária aqui, ó. É um paciente com uma topografia pouco fora do usual. Normalmente ela é mais no meio da glândula. Uma outra paciente também com hiperprolactinemia aqui, ó, demonstrando uma outra variação. A lesão brilha no T2, conforme o usual, porém, ela aparece um pouco mais captante do que o usual aqui, ó. Observe a imagem da hipófise e a lesão hipercaptante pelo meio de contraste. É uma variação isso. Tá? Então, volto a frisar, qualquer bolinha
pode ser o microadenoma, entra no diagnóstico diferencial, não é exclusivo, mas entra no diagnóstico diferencial no topo da lista lá das lesões hipofisárias. Aqui os seios cavernosos, então a lesão hipercaptante nessa porção direita da glândula, tocando aqui o seio cavernoso. Uma outra paciente também com aumento da prolactina, observe na imagem T1 sem contraste, dá a impressão de que a lesão é só essa área aqui mais hiperintensa, no entanto, visto também retrospectivamente, aparece uma área aqui de uma intensidade um pouquinho menor de sinal do que o restante da glândula. E observem aqui, ó, na fase pós-contraste, a gente vê que o adenoma era maior do que a gente imaginava na fase sem contraste aqui, ó. Um detalhe interessante é essa proximidade aqui com o seio cavernoso, não para o microadenoma, mas para as lesões maiores, essa informação desse grau de relação que há entre a lesão e o seio cavernoso é fundamental, sobretudo se há invasão ou não. E, usualmente, a referência maior utilizada para ver se uma lesão hipofisária invade o seio cavernoso é a relação dessa lesão com a carótida. Se ela está abraçando a carótida, provavelmente, se ela abraça realmente a carótida, provavelmente ela está invadida. Isso é mencionado no laudo e muda a estratégia cirúrgica. Tá? Uma outra aqui, ó, um adenoma hipofisário com hemorragia, então uma lesão hiperintensa em T1, da mesma maneira que essa aqui, ó. Parte dessa lesão aqui, desse microadenoma, apresentava alguma área de sangramento aqui, ó, por esse hipersinal. Tá? Então, eventualmente, a lesão pode ser toda hiperintensa e faz um diagnóstico diferencial difícil com o cisto da bolsa de Raschke. Tá? Então, é preciso realmente muito cuidado ao analisar e, eventualmente, vai ser muito difícil diferenciar uma lesão cística que de outra natureza na hipófise, no caso mais frequente é o cisto da bolsa de Raschke, com um microadenoma que sangrou. Usualmente, nas lesões que sangram, nos adenomas hipofisários que sangram, usualmente a gente observa uma parte do tumor sem sangrar. A lesão não fica totalmente constituída por sangue, não é uma bolsa, uma bolinha completamente ocupada por sangue, sem nada mais ao redor. Na maioria das vezes, a lesão, o microadenoma que sangra, ele apresenta uma área hemorrágica, mas apresenta uma outra parte dele também não hemorrágica. Então, com esse aspecto, com essa combinação aqui, ó, de uma parte da lesão não hemorrágica e uma parte mais com sangramento, com hipersinal aqui no caso em T1, fala mais a favor, então, de um microadenoma. Ao contrário, se a lesão é completamente brilhante em T1, a possibilidade de ser um cisto da bolsa de Raschke é a maior. Tá? No caso aqui também, ó, um paciente com uma lesão expansiva, aqui, ó, observe aqui a lesão brilhando aqui no T1, já no pós-contraste já não dá muito para fazer essa diferenciação aqui, porque a lesão já brilha normalmente na fase 100 e apresenta ela pretinha aqui, ó, no T2 e apresenta-se aqui então mais brilhante na imagem sagital. Então o comportamento aqui de sangue, uma lesão no limite aqui, né, entre micro e macroadenoma com componente hemorrágico. Como nós já falamos aqui numa outra oportunidade, aqui, ó, sobretudo em lesões hemorrágicas expansivas, o tumor intracraniano que mais frequentemente sangra é o tumor hipofisário. Tá? Nesse caso aqui, uma paciente de 50 anos, com a imagem sem contraste e a imagem pós-contraste. Observe, então, aqui, ó, notem no detalhe que nessa imagem pós-contraste aqui, completamente impregnada a glândula, é difícil de ver. Fico na dúvida aqui se realmente há alguma coisa. Há a possibilidade sempre de ter aquele septozinho, aquela relação com o septozinho intraesfenoidal. Eu fico muito na dúvida. No entanto, quando eu vou estudar aqui, ó, a fase dinâmica do estudo, aparece uma bolinha aqui, aparece uma areazinha um pouco mais arredondada, correspondendo àquela área aqui. Ó. Dá uma consolidada, melhora assim a minha visualização dessa região aqui, ó, dessa região.
Então, essa é uma das circunstâncias onde o estudo dinâmico fez toda a diferença para o diagnóstico de um microadenoma, uma vez que eu estava na dúvida nessa fase aqui homogênea da glândula de impregnação, talvez aqui, sempre uma dúvida com relação ao ponto de inserção do seio intraesfenoidal, mas no estudo dinâmico aparece aqui, desenha-se uma bolinha no interior da glândula, e aí eu fico um pouco mais confortável. Vejam que aqui na série do estudo dinâmico não aparece nada, fica tudo homogêneo. Tá? Então, esse é um detalhe interessante aqui da utilização do estudo dinâmico para aumentar a sensibilidade de diagnosticar pequenas lesões. Essa aqui, isso aqui é uma imagem aqui, prolactina pouco aumentada, isso é algo frequente, é uma paciente que faz um exame, faz de forma rotineira, não tem irregularidade menstrual, então não é bem definida a irregularidade menstrual, enfim, a pessoa faz uma série de exames laboratoriais e aparece com a prolactina um pouco mais elevada. Às vezes é dependente, determinados remédios aumentam a prolactina. O mais clássico era o Plasil, né? Mas também em desuso, mas existem outras drogas que aumentam a prolactina. Então, os tumores hipofisários produtores de prolactina, usualmente as prolactinas são muito aumentadas, não são duvidosas. Então, mas a gente lida na prática com indicações de ressonância magnética com prolactina pouco aumentada. E aparece justamente aqui, com situações como essa aqui, que fazem às vezes a gente cair do cavalo. Observe aqui a imagem da hipófise, e nessa região aqui, diferente das outras imagens como nós estamos vendo aqui, aí há um bico, como se fosse uma forquilha aqui, e nessa área de forquilha, que é justamente onde existe o septo intraesfenoidal, aparece uma área de heterogeneidade da glândula, e isso muitas vezes pode ser confundido com um microadenoma. Tá? Eu acho que todo mundo que faz ressonância, ou que começou há muito tempo ressonância, já levou esse tipo de tombo aqui, já teve essa confusão aqui. Com esse tipo de coisa assim, eu já levei esse tombo, mas então a gente aprende, né? E obviamente se você trilha mais fácil para alguém, chama a atenção dos erros que você já cometeu e a pessoa aprende, isso é o melhor dos mundos, né? Aprender com a experiência alheia. Então observem aqui, chama a atenção esse detalhe aqui, Quando acontece esse tipo de artefatinho aqui, o assoalho da glândula não é inteiramente retinho, não. Aparece assim uma bifurcação, uma reentrância, exatamente naquele biquinho onde vai se inserir ali o septo intraesfenoidal. Tá? Muito bem. Macroadenoma hipofisário. Nós já vimos aqui que ali, o limite entre micro e macro é 10 milímetros e usualmente essas lesões aqui maiores, elas vão dar sintomatologia diversa dos microadenomas. Os microadenomas, quando são produtores de hormônios, eles abrem o quadro clínico muito antes deles darem efeito expansivo, diferente dos macroadenoma hipofisário. Eles, por não serem frequentemente produtores de hormônio, eles vão crescendo, 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 e eles abrem o quadro usualmente com alterações visuais, quando eles crescem em direção à cisterna supracelar e comprimem as estruturas ópticas que ocupam a cisterna supracelar, quiasma óptico, nervo óptico, trato óptico, dependendo da posição para onde ele se insinua, se anteriormente, se superiormente na linha média ou se posteriormente. Um detalhe interessante aqui desse desenho aqui, do macroadenoma hipofisário, é essa cinturinha aqui. No teto da região celular, da cavidade celular, as lâminas durais formam uma abertura chamada de diafragma celular. Por dentro desse diafragma celular é onde desce a haste hipofisária. Então, esse diafragma celular é que faz essa cinturinha nas lesões que crescem da região intracelular para a região supracelular. Então, diferente, por exemplo, de uma lesão supracelular, no caso, um craniofaringioma, por exemplo, quando ele cresce e vem em direção à região celular, ele não vai apresentar essa cinturinha aqui. É óbvio que tumores não leem livro. Isso aqui é uma característica
de imagem que a gente busca. Se tem, a gente pensa nessa linha diagnóstica. Se não tiver, ainda assim pode ser. Mas esse é um detalhe anatômico interessante, que é quando a lesão dessa região celar e supracelar assume essa forma aqui de boneco de neve ou em 8, apresenta essa cinturinha aqui, usualmente ela sinal que ela cresceu a partir da região intracelular e depois ela se estendeu superiormente. Nas lesões muito grandes, isso é uma principal pergunta diagnóstica, né? A gente imaginar que a gente vai começar a pensar da onde surgiu a lesão, por isso, né? Ela veio, onde é o epicentro da lesão, na região celular ou supracelular? Qual o formato da lesão? Então, esse dado aqui dessa cinturinha, ou esse aspecto em boneco de neve, indica que a lesão começou dentro da célula e ela subiu. Tá? Muito bem. Então, aqui, ó, massa supracelular mais comum em adultos, característica marcante é essa aqui. Nem sempre, volto a frisar, nem sempre o paciente lê livro, e isso aqui pode não acontecer. Na tecela isodensa ao parênquima cerebral, isointensa córtex na ressonância e se impregna de forma heterogênea. Nesse desenho, a gente está vendo aqui a lesão heterogênea, já tem uma área cística aqui, possivelmente hemorrágica. Pode ser muito agressiva, com erosão do assoalho celular, invasão do seio cavernoso e envolvimento da carótida interna. Aqui, nessa circunstância de lesões maiores, é que a gente vai observar com mais minúcia a relação dela, sobretudo com o seio cavernoso. Muito bem. Presença de nível líquido nas apoplexia. A apoplexia seria a degeneração, a necrose, a hemorragia no interior da glândula. Gente, tem alguém aí com o microfone aberto aí, por favor. Então, aqui, ó, esse nível líquido nas apoplexias, ele significa aqui uma área de sangramento. Na verdade, vai ser um nível hemático. Eventualmente, o tumor pode coletar outras substâncias, mas usualmente uma degeneração cística numa massa grande aqui, provavelmente a gente vai encontrar algum elemento de necrose e hemorragia. E esse é o dado aqui, ó. Eventualmente esses tumores, como eles são um pouco mais agressivos, não quero dizer invasivo, mas eles são mais agressivos, com crescimento muito rápido, é isso que faz com que haja necrose e sangramento no interior, um crescimento muito rápido. Então, aspectos clínicos, em 20% e 25% dos casos, o paciente abre com alterações visuais, 75% são secretores de hormônios, apoplexia pituitária, infarto hemorrágico do adenoma, são tumores de crescimento, alguns, né, com tumores de crescimento lento, com transformação maligna rara, isso na maioria dos casos, tá? Muito bem, então vamos ver aqui, ó, paciente com 57 anos, com alteração visual, e apresenta aqui uma lesão expansiva na região celular e supracelular. Diagnóstico diferencial aqui de macroadenoma ou craniofaringioma, está muito homogêneo para craniofaringioma, mas é uma lesão lobulada, e apresenta aqui uma área inferior, um pouquinho mais hiperintensa, e aqui um pouco mais heterogêneo. E aparece essa região aqui, nas margens superiores, apresenta aquela cinturinha que nós nos referimos. Quando se injeta contraste, apresenta aqui uma área de hipercaptação na região mais inferior. Todo o tumor ele se hipercapta, né, pelo meio de contraste, com exceção dessa área aqui, que tem um pouquinho mais heterogênea, com a captação um pouquinho menor, e tem uma cinturinha aqui nessa região superior. Então, ocupa toda a cavidade celular, e aqui é lobulado na região supracelular, em direção até essa cinturinha aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, ó, pretinha aqui é a extensão do diafragma celular, delineando essa região aqui, ó, dando essa forma aqui mais apertadinha na região do tumor. Tá? Observem também a cinturinha aqui por trás, ó, o componente intracelular e o componente supracelular da lesão. Nesse caso aqui, a lesão subiu em linha reta e ela vai comprimir o quiasma aqui, ó. Quando tem a tendência de subir e ir em direção anterior, ela tende a comprimir mais os nervos ópticos, tá? Ou uma lesão grande vai comprimir tudo aqui, ó, tá tudo comprimido aqui nessa região. Uma outra lesão aqui, ó, acometendo a hipófise, com extensão aqui para o seio cavernoso, e a dúvida se está invadido ou não. E aqui, ó, também abaulando a região aqui, ó, da inserção da haste hipofisária nessa região central.
Então, essa lesão, vejam que aqui, ó, aqui está a carótida cavernosa normal, aqui do lado esquerdo, e a carótida direita está rechaçada para baixo. Vejam a relação da lesão com a carótida, ela empurra para baixo a carótida. Então, no caso, a invasão, volto a frisar, a invasão de seio cavernoso, ela só deve ser mencionada de forma assim, segura no laudo, quando a carótida está abraçada pelo tumor. Fora isso, se tiver rechaço, se você não tiver claramente a imagem na sua frente de uma carótida abraçada pelo tumor, é melhor não falar em invasão. Até porque você, ao falar em invasão, você vai matar uma oportunidade cirúrgica. É preciso ter muita certeza dessa informação, porque a tática cirúrgica é completamente diferente. E aqui, no caso, um paciente já é um controle pós-operatório, foi a via esfenoidal, vejo aqui que o esfenoide aqui, ó, ele perdeu a aeração completa, ele está ocupado parcialmente, parte do assoalho celular desabou aqui, que provavelmente, quando nós informamos o posicionamento do adenoma, o cirurgião ele entra lateralmente, ele não vai entrar no meio e sair abrindo, ele tem a tendência de buscar a topografia exata da lesão para entrar logo abaixo da lesão. Então, nesse caso aqui, ó, o assoalho celular aqui à direita está desabado porque o cirurgião entrou por aqui. E aqui, então, foi parte do tumor, foi ressecado. É difícil dizer nessa imagem pós-contraste o que é resíduo tumoral, o que é parte da glândula. Me parece heterogênea a impregnação, aqui está um pouco menos e aqui está um pouco mais contrastado. Eu tenho a impressão de que essa região lateral aqui é um parênquima hipofisário normal e aqui parece ser mais um tumor, mas é muito difícil isso. Muito difícil. Se não tiver uma diferenciação tecidual em outras séries, é muito difícil definir o limite exato onde tem o tumor e onde tem parênquima normal. Tá? E na cirurgia comprova essa impressão de aqui que a hipófise, a carótida estava apenas rechaçada pela lesão hipofisária. Vejo que nessa imagem aqui pós-operatório, a carótida aqui voltou meio que à posição normal, está quase na mesma altura da outra carótida. E aqui a apoplexia hipofisária, então, eventualmente a lesão de crescimento um pouco mais rápido, ela pode sangrar e formar uma bolsa hemática. Esse caso aqui é interessantíssimo. Observem essa lesão aqui, ó. 76 anos, um paciente com alteração visual. Então, aparece essa lesão aqui, ó, intracelular e supracelular, novamente aquela cinturinha ali, ó, faz aquela cinturinha e aparece esse componente aqui, ó, um componente intracelular mais abaulado, e aqui a cinturinha aqui sugerindo a origem hipofisária aqui da lesão. O seio cavernoso esquerdo aqui está livre, mas o direito eu tenho dúvida. Então, quando a lesão abraça mais de 50% aqui da carótida, eu começo a realmente querer dizer que o seio cavernoso está invadido. Então, aqui é uma imagem bastante duvidosa, tá aqui. Eu não pega 50%, mas está quase lá aqui. É uma imagem bem duvidosa. Vamos ver as outras séries, tal, bem duvidosa com relação à invasão do seio cavernoso. Então, está o componente aqui supracelular, um componente aqui cavernoso, duvidoso, e aqui a lesão intracelular. Esse é um dado importante para fornecer no seu laudo mesmo, chamar a atenção que aqui praticamente não tem seio, não tem aeração. Então, significa que o neurocirurgião aqui vai ter que entrar com uma britadeira aqui para atravessar esse osso todo. Usualmente, ele entra ali, ele vai encontrar uma casca fininha, que é o assoalho celular, quando ele está bem aerado. Aqui, no caso, vai ter que entrar aqui com vontade para vazar esse osso inteiriço aqui para chegar até a lesão no interior da região celular. Então, olha, observem aqui a imagem, a ponderação T1, e aqui é pré e pós-contraste, e a ponderação T2, a lesão bastante heterogênea. E aí, então, esse paciente ele foi operado. E a cirurgia, o relato do cirurgião, foi o Landeiro que operou com a equipe dele, o relato da cirurgia é que isso aqui
Assim que ele entrou, que ele venceu essa estrutura óssea aqui, ó, um detalhe interessante que eu estava baseando aqui na região posterior, e aqui ó, tem 6-fenoidal aqui, errado aqui, eu estava vendo a imagem só posterior. Então, ele ainda tem 6-fenoidal para ele entrar aqui. Ó. Essa imagem ela é referente a essa parte mais posterior, e essa pontinha do seio representa isso aqui. Ó. Então, o relato do Landeiro é o seguinte, que assim que ele entrou, assim que ele venceu o assoalho selar, que ele foi começar a tirar o tumor, começou a sangrar, sem parar, e não parava de jeito nenhum, botava tamponamento, tirava e sangrava, e não parava de sangrar. Ele chamou o pessoal da intervenção para tentar embolizar aquilo ali, que ele achou que tivesse entrado na carótida de tanto sangramento que tinha, e tampona, e tenta, e não para de sangrar, enfim, não se conseguiu embolizar aquilo ali, tentaram botar alguma coisa no interior da carótida, não lembro o que, não sei se foi um balão, mas não conseguiram, enfim. Mas com o tamponamento, depois de muita luta, sem eles avançarem na cirurgia, parou de sangrar. Parou de sangrar, acabou a cirurgia. Bota o paciente no CTI, ele acabou recuperando bem, foi reposto pela quantidade de sangue que ele perdeu, e passado por 2 meses, foi muito difícil eles tirarem, né, decidirem tirar o tamponamento, né? Eu me lembro dessa época aí que eles ficavam muito reticentes para tentar tirar o tamponamento com medo de sangrar. E quando eles foram tracionar o tamponamento, eles deixaram o centro cirúrgico preparado. Fato é, por 2 meses o paciente ficou esperando para fazer esse controle. Ficou um tempão internado, aí ele ficou bem de alta e depois ele voltou para fazer o controle. E a expectativa deles era que, como eles não mexeram no tumor, era que encontrasse ainda o tumor lá inteiro, não tiraram praticamente nada do tumor. E qual foi a surpresa quando a gente fez essa ressonância magnética lá? Observem lá que a lesão expansiva praticamente está restrita aqui, ó, à região intracelular, talvez um pouquinho de expansão aqui supracelular nessa região lateral esquerda aqui, ó. Observem na imagem a lesão heterogênea, mas completamente dentro da cavidade celular. Eles não ressecaram nada aqui, ó. Então, retrospectivamente, na verdade, a gente volta àquela imagem lá. Ó. O que aconteceu era que eles abriram uma bolsa de sangue, parte do tumor, grande parte do tumor era uma bolsa de sangue aquilo ali, e ao abrir começou a sangrar, a diminuição da pressão dentro da lesão fez com que determinados vasos lá, que pudessem estar colabados pela alta pressão no interior da lesão, reabrissem, sangrou, até parar novamente, e aí com isso a lesão diminuiu de tamanho. Então esse aspecto aqui foi apoplexia intratumoral, com apoplexia intracirúrgica, mas no final das contas aqui, ó, a novela terminou muitíssimo bem. A notícia foi ótima aqui, eles já estavam se preparando, né? Não sabiam o que falar para o paciente, uma vez de que já tinha alertado que a cirurgia não tinha dado para ressecar tudo, e acabou que esse paciente foi dado alta aqui, ó, com essa lesão, e eles certamente não se atreveriam mais a mexer nessa lesão. E observem aqui, ó, a imagem do 6-fenoidal, que antes estava aerada, né? Bastante aerado, aqui a alteração pós-cirúrgica. Muito bem. Um outro caso aqui, ó, uma outra paciente, já outras situações, 3 anos, pós-parto, panhipituitarismo. Isso é um diagnóstico clínico evidente de síndrome de Sheehan. Aqui a gente observa na região celular uma hipófise parcialmente aqui achatadinha, reduzida de volume, a haste hipofisária centrada, mas a glândula está bem achatada aqui contra o assoalho celular. Tudo isso aqui é o seio cavernoso. Vejam que nas imagens anteriores da hipófise normal, aquele tijolinho, que é a imagem retangular da hipófise, ela fica praticamente na altura das regiões superiores dos seios cavernosos, né? Um retângulo tendo limite superior nas margens aqui do seio cavernoso. E nesse caso ela está achatadinha aqui. Não necessariamente isso representa doença. Pessoas mais velhas, a hipófise está achatada. Em alguma outra circunstância, eventualmente até variação anatômica, a hipófise pode estar um volume um pouquinho abaixo do normal.
Ou, ao contrário, né? Esse paciente aqui com hiperprolactinemia e uso de clorpromazina, isso aqui é o aspecto de hiperplasia hipofisária. Paciente gestante, paciente na puberdade, a hipófise também assume esse mesmo aspecto. Então, a característica da hiperplasia hipofisária é esse aumento uniforme e formando esse abaulamento na região central da glândula. Tá? Ela é completamente homogênea pelo meio de contraste, então esse aspecto de um abaulamento central na região da glândula leva ao diagnóstico de hiperplasia hipofisária. Aqui, ó, paciente com 7 anos com puberdade precoce e hiperplasia da hipófise. Observe aqui no detalhe a glândula aumentada, formando esse aspecto aqui como se fosse uma tenda. Então, a glândula hiperexcitada, ela assume esse aspecto aqui, ela não aumenta de forma homogênea, ela tende a aumentar a região central, e aí assume essa forma aqui de tenda. E aqui, ó, uma situação clínica incomum, que é o panhipopituitarismo congênito. O diagnóstico é clínico e laboratorial. Esses pacientes apresentam uma alteração importante, eventualmente parada de crescimento, dentre outras situações mais severas. E o diagnóstico vem para a ressonância magnética sugestivo de panhipopituitarismo congênito. Então, aqui um jovem, né, um menino aqui um adolescente com um atraso, né, puberal com panhipopituitarismo. E observe aqui a glândula hipófise sem a haste. Ela não aparece nem na fase coronal e nem no sagital. Então, a teoria mais aceita é de trauma durante o parto, e essa haste hipofisária ela pode ser estirada ou ela pode ser seccionada completamente. O fato é que a combinação de uma alteração clínica compatível, uma hipófise onde a gente não identifica a haste, e esse dado aqui é muito importante, aqui é o seguinte: a haste hipofisária ela faz não só a comunicação vascular com a hipófise, como faz a comunicação hormonal. Os hormônios do hipotálamo, estimuladores da hipófise, ele descem diretamente através da haste para acionar as células secretoras. E ainda mais, os hormônios aonde o hipotálamo usa a hipófise meramente como armazém, no caso citocina, DH, ele desce pela haste hipofisária. Se não tem haste, ao invés de uma neurohipófise localizada na região posterior da glândula, é a chamada de neurohipófise ectópica. Na verdade, é um termo para dar uma conotação fisiológica, né? Porque isso aqui é o natural. Sem a haste hipofisária, há uma perda da comunicação hormonal no que se refere a armazenamento na região posterior da hipófise, e ocitocina e ADH ficam armazenados no interior do hipotálamo. Aqui, tá? Então, é chamada de neurohipófise ectópica. Então, a combinação de haste hipofisária mal visualizada ou claramente seccionada e neurohipófise ectópica formam o diagnóstico por imagem do panhipopituitarismo congênito, frisando novamente que esse diagnóstico, na maioria das vezes, ele vem clínico e laboratorial. Célula vazia, isso aqui essa é a história, primeira pergunta aí de termo adequada, porque isso vem da radiografia, né? Durante muitos anos, os neuroradiologistas que viveram a época do crânio oco faziam o diagnóstico de uma lesão expansiva celular pela alteração radiográfica do aumento da cavidade celular. Então, ele sugeria uma lesão expansiva celular, o cirurgião abria lá a cavidade celular e encontravam só água, é a célula vazia. Então, esse termo é de adequado ainda para os dias de hoje, uma vez que, para a ressonância e para a tomografia, a célula nunca é vazia. Ou você vê líquido, ou você vê um tumor naquela região. Então, a ocupação da cavidade celular por líquido com o rebaixamento do assoalho celular é um termo consagrado pelo uso, tá? Sem manifestações clínicas na grande maioria dos casos, adquirida pós-operatório, após a apoplexia hipofisária. Nós a vimos aqui na Sheehan, também pode ter isso, e alteração comum em pacientes idosos.
Na verdade, esse termo está inadequado aqui, né? Não é uma alteração, né? Faz parte do envelhecimento normal o paciente mais idoso ele aparecer com a hipófise mais achatada. Então, aqui, ó, 49 anos, célula vazia, pós-operatório de adenoma de hipófise. Então, a cavidade celular é alargada, né? O assoalho celular ele é completamente côncavo e a cavidade celular, mesmo na tomografia computadorizada, é possível que se note que está totalmente ocupada por líquor aqui. Então, isso é uma célula vazia, no caso, é uma célula vazia pós-cirúrgica. 15 anos, hipoestrogenismo. Então, o paciente tem uma alteração hormonal e uma hipófise achatada contra o assoalho celular. Então, observe aqui no sagital, isso fica mais evidente ainda. Então, uma cavidade celular grande e aqui a hipófise achatadinha contra o assoalho celular, num paciente com uma hipoestrogenismo. Então, essa é a célula vazia, está cheia de líquor por conta de uma alteração realmente... A fisiopatologia disso aqui é uma redução do volume da glândula. E esse é um detalhe interessante aqui nos casos de hipertensão intracraniana. Um dos sinais é essa concavidade aqui da célula. Esse casinho aqui a gente publicou agora, saiu publicado, que a gente viu aqui com Covid, uma paciente jovem. Durante os dias que ela ficou internada lá no hospital, ela internou com febre, adinamia de espinéia e cefaleia. Quando foi feita a punção lombar, o paciente estava com 40 centímetros de água de pressão inicial, mas o líquido era inteiramente normal, mísero aumento de proteína, o resto era tudo normal. E nas imagens, observem aqui, ó, uma dilatação das bainhas licóricas dos nervos ópticos, observem aqui nas duas imagens coronal, e aqui, ó, uma concavidade na região superior da hipófise, associado a esse dado de aumento da pressão aferido na punção lombar. Então, a paciente com hipertensão intracraniana benigna, até porque com 2 ou 3 dias ela evoluiu, sumiu, desapareceu a cefaleia, ela ficou bem. Não foi feito novamente uma outra ressonância, porque ela melhorou completamente o sintoma, e, obviamente, não foi feito novamente uma punção lombar. E ela evoluiu bem e acabou tendo alta e não fez exame de controle. Então, era um PCR positivo para Covid, aqui uma imagenzinha, uma Covidzinha, nessa imagem do pulmão, bem discreto aqui, ó. E a gente descreveu esse casinho aí e acabou publicando. Um outro dado aí esse é um outro caso aqui, ó. Por outro lado, uma paciente assintomática, feminina, e apresenta isso aqui, ó. Então, a paciente... sem sintoma nenhum, que faz esse aspecto aqui de concavidade, até a gente afirmar que isso aqui representa uma variação anatômica, é preciso realmente excluir todas as possibilidades, e eu acho difícil excluir a possibilidade de hipertensão intracraniana benigna para esse tipo de coisa aqui, ó. Então, uma história muito bem colhida, eventualmente o paciente vai fazer análise licórica, para chegar à conclusão de que pode ser uma variação anatômica. Enfim, na verdade, isso aqui, o assoalho celular côncavo, ele acaba dando a forma também da hipófise mais côncava aqui, ó. Isso é uma situação muito difícil, tá? Mas é possível. E acontece. Cisto da bolsa de Raschke, isso aqui é um remanescente embriológico que se apresenta usualmente na região central, tanto supracelular como intracelular, e é um cistinho, só que é um cistinho que tem conteúdos que se comportam de forma diversa. Nesse aspecto aqui da tomografia, ó, uma lesão hiperdensa, e aqui, ó, hiperintensa em T1. O diagnóstico diferencial é com hemorragia, às vezes é muito difícil. Olha só, o aspecto dele é muito difícil, ele diferenciá-lo de uma lesão hemorrágica, tá? Essa lesão na região central, mas é uma lesão onde a gente consegue ver muitas vezes a cápsula aqui, ó. Paciente sem sintomas, sem alteração hormonal. Esse caso é um caso difícil de fazer o diagnóstico. Com outros é um pouquinho mais fácil. Aqui, ó, como por exemplo esse aqui, ó, paciente juntinho da haste hipofisária apresenta uma lesão cística muito pequenininha aqui, ó. Eu jamais vou dizer que isso aqui é um adenoma cístico, né? Isso aqui é um cistinho da bolsa de Raschke.
mediano, bem juntinho à haste hipofisária, são microcisto aqui da bolsa de Ratka. Mas então, a raciocínio diagnóstico é que lesões usualmente centrais nessa região intracelular ou supracelular, lesão cística com uma cápsula bem fininha, sem lesão sólida ao redor. Na maioria das vezes, isso vai ser um cisto da bolsa de Ratka, mas quando o conteúdo é cístico mesmo, fica mais fácil, mas quando o conteúdo é mais hiperintenso em T1, hiperdenso na TC, o diagnóstico é mais difícil. E nem sempre o conteúdo daquilo ali, ou melhor, não representa sangue aquilo ali, é um conteúdo proteico mais elevado. Tá? Esse é um detalhe interessante aqui, ó, de um caso bem antigo, bastante tempo que a gente tem, foi publicado também esse casinho aqui. Notem no detalhe que há uma lesão expansiva aqui nessa região, na face sem contraste. E a dúvida maior é saber se isso é da hipófise ou não. Quando injeto em contraste, essa área superior aqui da hipófise, ela aparece um pouco mais captante, e tudo isso aqui, ó, é lesão. Tudo isso aqui é mais ou menos homogêneo a lesão. Na ponderação T2, tudo isso aqui aparece. Então, a lesão envolve aqui, ó, completamente o seio cavernoso. Então, esse paciente aqui saiu o diagnóstico de um linfoma. E notem no detalhe aqui, ó, que essa lesão aqui, ó, ela se estende até contralateralmente aqui, ó, tá? O linfoma ele surge ali, ó, na região, esse aqui é o linfoma dentro do seio cavernoso, e ele se estendeu aqui por debaixo da hipófise, aqui, ó, no interior, ocupando aqui esse seio intercavernoso aqui embaixo. Então, ele se insinuou pelo seio intercavernoso, proliferou e jogou para cima a glândula hipofisária. Obviamente que a gente só foi chegar a essa conclusão depois do paciente operado, né? Porque aqui o diagnóstico primeiro que a gente vai pensar, a não ser que o paciente tenha um linfoma conhecido, mas ainda assim o diagnóstico primeiro que a gente vai pensar é de um adenoma hipofisário aqui. Não dá para... Linfoma vai ficar lá no final da sua lista dos top 10. Um outro caso interessante aqui de diagnóstico diferencial de lesão de região celular, aqui saindo um pouquinho da hipófise, aqui na TC, uma lesão hiperdensa, aqui, ó, observem aqui também, e nas imagens de ressonância magnética, o seio cavernoso, ó, se a gente apontar aqui, ó, delinear a lesão, uma imagem coronal T1 pós-contraste, aqui aparece a glândula, e a lesão, tudo isso aqui, ó. Aquela regrinha que a gente tem, que a gente aprende na prática, de que quando você quer saber o epicentro da lesão, bota a ponta da caneta no meio da lesão e vê onde ela se projeta. Se a gente colocar aqui, ó, a lesão impregnada pelo meio de contraste, menos do que a glândula, então aqui está a lesão, se eu projeto aqui, ó, no meio da lesão, aparece mais projetado no seio cavernoso aqui. Não na hipófise, ela aparece mais projetado no seio cavernoso. Então, nesse caso aqui, era um paciente com chivanoma, e a lesão efetivamente era do seio cavernoso, cresceu o seio cavernoso, obviamente que ela envolve completamente a carótida aqui, por ser originária do seio cavernoso, mas é um diagnóstico muito difícil, diferencial muito difícil, com um adenoma hipofisário que invade secundariamente o seio cavernoso. Tá? Um outro paciente aqui, ó, com uma outra situação, já começando uma miscelânea aqui, o paciente com mieloma múltiplo, massas na face, órbita, base, um outro tipo de lesão aqui, que é a trombose no seio cavernoso. Isso aqui não é fácil de ver, não é fácil de ver na nossa prática clínica. Ó. Usualmente a trombose de seio venoso, nas imagens anatômicas, elas vão aparecer mais como o paciente com as condições clínicas, a proptose e uma veia oftálmica dilatada. Aí a gente vai suspeitar que tem a trombose lá atrás. Mas a observação de trombose aqui, nesse caso aqui, hiperintensidade dentro do seio cavernoso, ela não é tão fácil de ser visto nos casos de trombose, não. Então, observem aqui, ó, as imagens de ponderação T1, aqui no flare também hiperintenso, e aqui no pós-contraste fica tudo equalizado aqui. Mas discreta hiperintensidade, uma trombose, presença de trombo aqui no seio cavernoso. Craniofaringioma, lesão supracelular, né? Tem aquela, um duplo pico, uma
quando mais jovem, adolescente, adulto jovem, e um outro pico mais tardio, lá para a quinta, sexta década. É uma lesão expansiva, supracelular. O diagnóstico diferencial que a gente pensa sempre é a possibilidade de ser também um adenoma que se estende superiormente. Aqui dá a impressão de eu ter uma área mais homogênea, que representa a glândula hipófise, mais homogeneamente impregnada pelo meio de contraste. Uma lesão muito heterogênea, no caso aqui com uma área mais cística, paciente de 33 anos com perda visual, nesse caso era um microadenoma. Um craniofaringioma, perdão. Só para alertar, tem uma aula espetacular de craniofaringioma da Gabriela e do Gabriel, né, Bufarrege, lá no canal, e eu recomendo que assista a aula espetacular sobre craniofaringioma. Tá? Dá até vergonha de mostrar qualquer outro caso de craniofaringioma aqui. Ó. Bom, vamos lá. Continuando aqui, uma outra situação de região celular, uma outra criança aqui, ó, de 5 anos com puberdade precoce. Aparece na imagem axial aqui uma bolinha na região supracelular, e essa bolinha está projetada aqui no hipotálamo, aqui na região do túber cinéreo, posterior, até um pouquinho posterior ao túber cinéreo, aqui, ó, um amartoma do túber cinéreo. Essa menininha, a gente de vez em quando faz exame dela aí, a gente acompanha isso aqui. Na verdade, em tese, o amartoma não é um tumor, né? Mas não tem muito crescimento. E um outro caso que nós vimos também, eu não tenho essa imagem aqui, mas é um detalhe clínico aqui que é muito interessante, que é impossível esquecer, que é a chamada crise gelástica. É um paciente que começa a rir sem nenhuma causa aparente. E é descrito isso neste tipo de tumor aqui, ó, né? Perdão, neste tipo de lesão aqui, um amartoma de túber cinéreo, esse achado neurológico de crise gelástica, realmente. É muito interessante isso. Um outro caso aqui, para a gente terminar essa aula de região celular, também a gente vivenciou essa situação, foi muito interessante. Um paciente lá de 67 anos, lá no Copador, cefaleia o paciente, 15 anos antes o paciente tinha um TCE grave com cirurgias. Então, observem aqui a tomografia demonstrando essa lesão aqui paracelar, heterogênea, com imagens mais densas, sugestiva de calcificação, outras imagens mais hipodensas aqui como gordura, e tem essa área aqui, essa área extensa aqui de encefalomalácia. Então, esse paciente tinha sido operado. Bom, a primeira coisa que a gente imaginou assim, bom, isso aqui com cálcio, com gordura, a gente pensa em alguma coisa embrionária, né, de um teratoma aqui nessa região. Não é o local próprio disso, mas em um paciente de 67 anos, e ainda por outra, um paciente que tem uma área aqui de sequela nessa região, já tinha sido operado. Será que esse paciente ficou um resíduo tumoral, foi operado? Ficou, enfim. A história a gente ficou elucubrando milhares de possibilidades, mas obviamente a gente imaginava que isso aqui poderia ser uma lesão expansiva tumoral inicialmente, mas não fazia muito sentido, uma vez que o paciente ele foi operado dessa região temporal aqui, tinha marcas de craniotomia aqui, tinha um buraquinho ali. Porra, não é possível que esse camarada com uma lesão de provável linhagem embrionária tenha sido operado, ficou com essa sequela temporal e o cirurgião não viu essa lesão aqui. Cara, não fazia sentido. Então, a medicina baseada em adivinhação é sempre um desastre. Nada melhor do que ir na história clínica, ir na fonte buscar as informações. Esse paciente era do Nakamura. Quem conhece o adora, foi meu professor na faculdade e é um dos médicos mais fantásticos que eu conheci na minha vida. E aí a gente falei, Naka, olha só, tem uma lesão aqui nessa região paracelular, a gente pensa na lesão tumoral, mas é esquisitíssima, eu não sei que tumor que é esse não. Tem gordura, tem calcificação aqui, sei lá, parece alguma coisa embrionária, mas não faz sentido, esse paciente foi operado aqui, como é que não foi vista essa lesão, não sabe nada, olha só.
Só tem uma maneira lá, você tem que ir tem 15 anos que esse cara foi operado, tentar fazer contato. Na mesma semana, o Nakamura volta com a informação aqui. E aí, o médico que operou, o neurocirurgião, eu não me lembro o nome, eu não conhecia, mas ele é já bastante idoso, ele falou, ele lembrou do caso, e ele falou o seguinte, olha só, me lembro perfeitamente do caso, é assim, fulano de tal, e olha, na verdade é o seguinte, eu não me lembro exatamente, mas não tinha tumor nenhum quando eu operei esse paciente, a cirurgia foi até uma ressecção de lobo temporal, tinha muita necrose por causa do trauma, etc e tal, sangramento, parará, parará, e eu me lembro que a cirurgia foi muito difícil, e a gente, para parar o sangramento, teve que colocar um monte de coisa. Eu certamente coloquei coisas ali no interior da cavidade intracraniana desse paciente aí para poder fazer parar o sangramento. Então é isso aí, formou-se aqui um gospe bomba, né, como é chamado aí, né? Era um corpo estranho, amigo, nesse caso aqui, que o cirurgião teve que lançar a mão do que ele podia para poder fazer o paciente sair bem da cirurgia. Então, formou uma carapaça aqui, formou, sei lá, um granuloma gigante aqui, cheio de material heterogêneo aqui, ó, impregnado pelo meio de contraste. É costume esse termo aí, já ouvi utilizado aí de gospe bomba aí como para falar isso aqui, bastante elegante aqui, ó. Na prática diária aqui, radiologista gosta de falar de corpo estranho mesmo. Então, esse é um caso interessante aqui para a gente fechar essa aula aqui de região celular. Então, gente, gostaria aí de abrir aí para o pessoal aí, se quiser perguntar alguma coisa, falar alguma Ô, coisa. Fábio, eu queria tocar num assunto que eu vi a carinha da Ana Patrícia aí. Ah. Eu já errei umas